Bom, esse é o terceiro episódio. E aí, agora. Esse é o terceiro episódio da nossa série Pipoca Jurídica. Você que não assistiu o episódio 1 e o episódio 2, vai lá no canal Experimento 237 ou no canal Vanice Vale e assiste o episódio 1 e o episódio 2. Mas esse é o terceiro episódio da série Pipoca Jurídica. A gente está conversando sobre filmes e a interação, ou como o tema da inteligência artificial aparece na filmografia e quais são as questões que ele suscita para o direito. Se tiver um filme na cabeça que você queira que a gente comente depois, deixa aí alguma coisa aqui nos comentários. Que, quem sabe a gente faz um episódio só pra você, ainda diz quem é que pediu, faz a referência tudo direitinho. Hoje a gente quer falar sobre duas questões que são sugeridas por outros filmes que são o tema da interpretação, né, e o tema da explicabilidade. Você vai explicar o que é explicabilidade? Tem que explicar. A explicação de explicabilidade só não se explica. Não se explica. Vamos tentar. Vamos ver. Glossário dos temas tecnológicos. O que diabos é explicabilidade? Explicabilidade é espécie do gênero inteligibilidade. Isso é coisa do povo da área tech, hein? Vamos entender. Inteligibilidade é o gênero, são todas as coisas que concorrem para a gente entender bem como funciona o mecanismo de IA. Aí você tem a arquitetura tecnológica, que é qual é o método de programação, quais são as bases de dados, etc, etc. E você tem a explicabilidade, que é a análise de qual é o tipo de operação, qual foi o percurso lógico que o mecanismo de inteligência artificial desenvolveu para chegar àquela conclusão. Entendi. Tá. Então, nossos temas hoje são interpretação e explicabilidade. E aí vamos ver que filmes que navegam com isso. Eu acho que um filme que muito claramente traduz essa coisa da interpretação, pelo menos, é o Eu, Robô. O Eu, Robô, o filme é muito legal porque ele abre já meio que explicando, fazendo uma técnica de world building que eu gosto muito, que é te dando as regras do jogo. Então, a gente abre numa sequência de sonho em que você é apresentado às três lojas da robótica, é ótimo, né? Você é apresentado às 3 leis da robótica. E a primeira lei da robótica é de que nenhum robô pode causar dano a um ser humano ou, por omissão, deixar que um ser humano seja danificado. Deixa eu fazer um parêntese nisso, uma sugestão de leitura para você. Eu, Robô, ele vem de uma coletânea de textos do Isaac Asimov, que se chama Eu, Robô, é um livro antigão. E o primeiro conto é um conto muito legal, porque envolve um robô que entrou em parafuso. Só que o robô entrou em parafuso. Fritou um circuito. Enfim, por causa das 3 leis da robótica, ele se viu numa situação em que ele não conseguia obedecer as 3. Se ele cumprisse a primeira, ele violava a segunda. Se ele cumprisse a primeira e a segunda, ele violava a terceira e tal. Então, assim, só porque o filme evoca isso, é uma leitura que vale prosseguir. Tá? O nome da coletânea é Eu, Robô. É O Robô. Então a gente tem aí a apresentação das 3 leis da robótica. Eu esqueci quais são as outras duas, porque 3 é um número muito grande, gente, assim. Mas, e aí ao longo do filme a gente descobre que houve um aparente suicídio de um cara envolvido ali na grande indústria de robótica e tal. Mas ele deixa uma mensagem holográfica pedindo para uma pessoa específica investigar o suicídio dele, que assim, né? Normalmente já é um sinal de que talvez não tenha sido um suicídio. E aí ele vai investigar e acaba se descobrindo que um robô matou mesmo o cientista, que inclusive vai aparecer de novo esse mesmo ator do cientista num outro filme que a gente vai falar na sessão seguinte. Mas enfim. E aí tem toda a trama e tal, parará, só que na verdade isso tudo tá acontecendo enquanto tem uma outra treta muito maior acontecendo, que é a meio que tomada de poder pela
ISIS? É esse o nome da inteligência artificial? Não tenho certeza. Mas tinha uma inteligência artificial, o Mega Blaster, que comandava a gestão das coisas dentro dessa indústria. E ela resolve tomar o poder e basicamente escravizar os seres humanos e, assim, tomar a capacidade decisória, assim, dos seres humanos, porque ela reinterpreta a lei da robótica. Ela inclusive diz isso, porque ela chega à conclusão de que, para ela cumprir a primeira lei da robótica, ela precisa extrair qualquer possibilidade de escolha pelos seres humanos. Na verdade, entendendo que a primeira lei da robótica diz que você não pode causar causar um mal ao ser humano. E diz ela, a maior ameaça para o ser humano é o próprio ser humano. Então a melhor maneira de eu proteger o ser humano e, portanto, cumprir a primeira lei da robótica é eu controlá-lo para que ele não cause mal a si mesmo. O que, assim, eu entendo a lógica dela, né? Eu acho que faz algum sentido. Mas eu acho bacana essa ideia de que os comandos que a gente dá para a inteligência artificial, eles precisam ser bem específicos, né? Porque a primeira lei da robótica parece muito eficaz em estabelecer qual é o objetivo, mas aí, se você para interpretar, e é uma das coisas que advogado mais faz, né? Até onde isso vai funcionar e tal. Então é bem legal. Um outro filme que tem também um pouco essa pegada da questão da interpretação é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Que fica aqui o aviso, não tive coragem. Não tive coragem, precisei, assim, me informar sobre, mas eu sei que tem uma treta envolvendo a interpretação de comando por uma inteligência artificial. O que acontece especificamente? 2001, Odisseia no Espaço, enfim, é um filme para os fortes, né? Mas no que nos interessa mais diretamente, quer dizer, há uma missão espacial, os homens estão indo para Júpiter, e esta missão ela é grandemente controlada e informada por um computador que se chama HAL, H-A-L, que era a última Mega Blaster bacana geração de computadores, mecanismos de inteligência artificial. E num dado momento do percurso, HAL identifica uma falha técnica. Olha, nós temos uma falha no sistema XPTO. Aí os astronautas vão lá para ver a falha, não tem a falha, fazem outras checagens e não tem a falha, e esta falha podia pôr a missão em risco, não sei o quê, e aí eles contactam o Mission Control, que é a base na Terra. Mission Control também roda todos os mecanismos de testagem, não acha a falha, e eles têm lá um outro computador que é igual ao HAL, né, da mesma geração, a mesma Incrível, Fantástico, Extraordinário. Aí eles rodam fazem uma simulação das mesmas condições no primo de HAL, e o primo de HAL diz, olha, não tem falha nenhuma. E aí Mission Control volta para os astronautas e diz, ó, gente, o negócio é o seguinte, não tem, né? A única conclusão é que o HAL está bugado. E aí desliga, né? O Mission Control cessa a comunicação, e aí tem uma cena clássica, né? HAL dizendo, eu espero que vocês não tenham ficado preocupados com isto. Aí o astronauta, não, faz cara de paisagem, não, tá tudo bacana, eu tô em Júpiter com um computador enlouquecido. Faz a egípcia, né? Não, bobeira, nada, que isso. Aí o astronauta diz pra HAL assim, mas como é que você explicaria esta situação? E aí HAL diz, olha, considerando que computadores da minha geração não falham, o meu recorde é impecável, o meu registro, né, o report é impecável, a única explicação é que seja falha humana. E aí, a partir daí, dá-se o desenlace do filme, vai assistir para você saber como é que é. Né? Mas isso é o que nos interessa. Assim, a única interpretação que o computador, que a IA conseguiu formular, eu não posso estar errado, quem tem que estar errado, então, são vocês. Se os meus parâmetros estão certos, eles estão certos porque eu fui programado para estar certo, então o erro só pode estar vindo da banda de vocês. E assim, o que eu acho interessante, tanto no Eu, Robô, quanto no 2001, Odisseia no Espaço, é o seguinte,
o mecanismo de inteligência artificial que a gente, para conceituar, e nós vimos isso lá no primeiro episódio, a gente para conceituar, se aproxima da ideia de imitar a lógica humana. É o mecanismo de inteligência artificial incidindo no mesmo problema que o ser humano incide, que é interpretar. Né? Então, não é tão simples quanto parece. E quanto mais parecido for o mecanismo de inteligência artificial com o ser humano, mais espaço de interpretação ele vai querer ter. Né? E aí, a propósito do comentário que você fez, né, sobre essa ideia de espaço de interpretação. Quando você pensa em mecanismos de IA, de Deep Learning, a ideia no Deep Learning é que o mecanismo de inteligência artificial enxerga o que você não enxergou. E aí, portanto, o seu comando algoritmo enxerga os microdados, né, os padrões e as correlações que a inteligência humana não percebe. E aí, portanto, o seu algoritmo que define o resultado que você quer da operação de inteligência artificial, ele é mais aberto. O comando interpretativo. Eu quero dar mais espaço para que o mecanismo de inteligência artificial descubra as coisas. E a gente aprende isso em direito. Se o comando é mais aberto, ele dá mais margem para a interpretação. Né? E aí, portanto, vem todas as dificuldades relacionadas lá aos riscos existenciais dos quais a gente conversou no episódio 1. E é legal, assim, a gente estava conversando sobre essa série, sobre esse tema em específico, e a gente pensou num filme que até o problema não é exatamente inteligência artificial, né? É inteligência humana, mas também a interpretação de padrões aceitáveis e tal, que é o Eye in the Sky. Eu não lembro como ele saiu em português, mas é um com a Helen Mirren, o Alan Rickman, que envolve uma operação para, a princípio, capturar, mas rapidamente desenvolve para exterminar uma terrorista e usando um drone, né, um airstrike. E eles têm lá um padrão de cálculo de dano colateral para que a missão seja aceitável e aprovada, e a personagem da Helen Mirren se vê obrigada a tentar minimamente contornar esses padrões para viabilizar, porque ela estava perseguindo aquela terrorista há 6 anos, e essa foi a primeira vez que ela conseguiu se aproximar dela. Né? E aí é curioso isso, porque assim, às vezes você mudando um elemento na interpretação, na fórmula de cálculo de uma determinada coisa, e algoritmos são basicamente fórmulas de cálculos para chegar a um determinado resultado, você atinge completamente o resultado. É interessante no filme que, ok, vamos mandar os mísseis, né, para matar os terroristas. Não, mas para mandar o míssil tem que ter uma probabilidade de dano colateral de X%. Inferior a 50%. 50%. Aí, roda o cálculo. Deu 57%. Então não pode mandar o míssil. Né? Então vamos pensar. Mas tem certeza? Tá certa essa conta? Vê aí direitinho e tal. Olha, ela vai fugir. Olha, mas eu não posso matar. E aí você vai tenteando o algoritmo, né? Mas e se ao invés de mandar o míssil aqui, eu mandar o míssil 30 centímetros mais para a direita? Roda de novo. Aí caiu para 52. Tá melhor. Quase lá. Né? Então vamos lá e tal. E eu acho que a provocação interessante neste filme é para que a gente pense. Há um autor que eu gosto muito, esqueci o prenome dele, é Whoever Bridle, B-R-I-D-L-E. Né? E ele usa uma expressão que é o chamado pensamento computacional, que é essa impressão que a gente tem de que tudo que vem do computador é certo, né? É correto. E a gente é muito influenciado, pensando em AI, muito influenciado pelo James Bridle, é muito influenciado pelo pensamento computacional. E o filme da Helen Mirren mostra que não é bem isso, né? Porque assim, se a maneira ideal do cálculo de dano colateral é aquela, você não tinha que mudar, né? Até chegar no ponto certo, que aí deu os 50% e aí eu posso mandar um míssil. Sim. Né? É um troço manipulativo. Não, né? e é importante a gente ter isso, claro, que o resultado da operação computacional vai ser certo e bom
se os parâmetros estiverem certos, né? Então, assim, o cálculo que eles tinham feito inicialmente de 65% de dano colateral era um cálculo certo, porque eles estavam atirando com um míssil num lugar onde sabidamente tinham pelo menos 2 coletes de explosivos, não sei o quê. E aí ela começa a mexer em uma das variáveis, que é a localização de onde o míssil vai bater, para tentar chegar no resultado que ela quer. Só que isso afeta o resultado da avaliação computacional. Porque beleza, se eu chegar um pouquinho pro lado, você não vai estar atirando diretamente nos explosivos, mas ainda existe um risco do explosivo explodir. Então acaba que você vai meio que compound o risco. Mas aí o cálculo deles não tinha mais esse elemento. E é essa a principal diferença no efeito lá da conta. Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, né? Você ter um algoritmo não quer dizer que o resultado vai ser sempre aquele que a gente quer efetivamente. Aí assim, no diálogo com o direito, né? Então, primeiro, sempre continuaremos tendo espaço para interpretação e isso é o que justifica a necessidade de que você tenha pelo menos uma instância recursal ou um nível adicional onde tem o agente humano. Sim. Porque é o agente humano que vai poder fazer essa checagem da interpretação que o mecanismo de inteligência artificial construiu. Você vai ter que pensar sempre numa estrutura decisória que compreenda essa intervenção do agente humano, que legitime ou corrija a interpretação da inteligência artificial. E aí é por isso também que o tema da explicabilidade fica relevante, porque para que esse agente humano possa ter essa intervenção corretiva, né, intervenção de adequação, ele tem que compreender bem qual foi feita a decisão. Qual foi o tipo de operação que a inteligência artificial efetivamente desenvolveu. Né? E aí então isso são pautas regulatórias para o direito. Quer dizer, o direito precisa pensar em como construir esse tipo de acompanhamento. Que, na minha visão, a gente sempre pensa, então vamos fazer uma lei, vamos fazer uma lei. Né? Pô, se tu for nesse caminho em inteligência artificial, vai dar ruim. Vai estar sempre 60 passos atrasado. Isso, porque não só desenvolve muito rápido, cada vez mais rápido, e com especificidades em cada campo. Né? Então, o caminho não é o caminho, necessariamente o caminho legislativo. Né? É o caminho regulatório, é o caminho do controle social, é o caminho do acompanhamento da sociedade civil. Então essas foram as considerações aí nesse nosso episódio 3 sobre inteligibilidade e explicabilidade. Você tem uma dúvida, tem uma sugestão, lembrou de um filme que a gente podia ter referido nesse tema, bota aí nos comentários pra gente, quem sabe, voltar a falar sobre isso. E não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que você acha que possa se interessar, porque isso ajuda também. Isso é importante. E assim, a gente tem ideias para seguir aí pipocando a pipoca jurídica, mas aí é importante saber que você curtiu, que você gostou. E a gente se vê então no próximo vídeo, o vídeo de episódio 4, que vai envolver as questões de inteligência artificial e alienação.